Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Salve, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elias Santana de Língua Portuguesa e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Português para Brasileiros, ainda no assunto morfologia. Olha, e se você por acaso ainda não foi lá no canal e se inscreveu, te peço, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu gostei, o seu curtir, me siga nas redes sociais, acompanhe tudo aquilo que é conteúdo gratuito da nossa querida e amada língua portuguesa. E hoje, pessoal, eu quero, pra fechar gostoso esse negócio de morfologia, falar das locuções. Porque o que acontece? Nós falamos das 10 classes gramaticais da língua portuguesa. Te lembro? Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Só que existem casos da língua portuguesa em que mais de uma palavra exerce o papel de uma palavra só. Mais de uma palavra exerce a função de uma palavra só. Essas são as chamadas locuções. Quando a gente fala das locuções, é importante você entender como é que elas se configuram. Porque, por exemplo, imagine comigo a seguinte situação. Eu digo para você que existem pessoas europeias. Opa, pessoas europeias. Eu posso falar que pessoas europeias são pessoas da Europa. Opa, pessoas europeias, pessoas da Europa. São pessoas quaisquer? Não são pessoas europeias. Usei um adjetivo. Mas se eu quiser, eu posso falar que não são pessoas quaisquer. São pessoas da Europa. E nesse da Europa, eu teria 3 palavras. Quais são elas? Preposição de, artigo a e o substantivo Europa. Só que essas 3 palavras juntas formam uma locução que está desempenhando a função de um adjetivo. E aí você vai entender que é aí que nasce uma locução adjetiva. Só que existem casos que você não vai conseguir fazer uma relação direta entre a locução e uma outra palavra. Por exemplo, aqui eu consegui fazer uma relação direta. Pessoas europeias, pessoas da Europa. Mas quando eu digo, por exemplo, cidadãos de bem, esse de bem você vai trocar por quê? Cidadãos bondosos? Opa, mas cidadãos bondosos não são exatamente os cidadãos de bem, não é mesmo? Então veja que eu não tenho uma correspondência direta. Existem casos da língua portuguesa em que faltam palavras mesmo. E aí, quando faltam palavras, nós criamos locuções. As locuções que merecem a nossa atenção são locução adjetiva, locução adverbial, locução prepositiva, locução conjuntiva e locução verbal. Para você entender melhor, locução adjetiva, mais de uma palavra que exerce a função de um adjetivo. Locução adverbial, mais de uma palavra que exerce a função de um advérbio. Locução prepositiva, mais de uma palavra que exerce a função de uma preposição. Locução conjuntiva, mais de uma palavra que exerce a função de uma conjunção. E a locução verbal, que é quando eu uso mais de um verbo para dizer que eu estou usando um verbo só. O exemplo da locução adjetiva, eu já te falei. Por exemplo, cidadãos da Europa, pessoas de bem, carteira de couro, casa de cimento, copo com água. Esse com água é uma característica do copo, né? Não é um copo qualquer, é um copo com água. Agora tenta trocar esse com água, que é uma locução adjetiva, por um adjetivo só. Copo aguado? Copo aguaçado? Veja que não dá. É por isso que eu tenho a formação das locuções. Esse, no caso, é uma locução adjetiva. Um outro exemplo seriam as locuções adverbiais. Por exemplo, eu digo assim, ó, eu saí ontem. Eu saí. Quando? Ontem. Ontem é um advérbio. Mas eu poderia, por exemplo, dizer que eu saí de manhã. E quando eu falo eu saí de manhã, eu saí quando? De manhã. Eu preciso das 2 palavras para que isso fique harmônico. Então agora, em vez de usar um ontem, eu usei um de manhã. Ontem, advérbio, de manhã, locução adverbial. Um outro exemplo é quando eu crio uma locução prepositiva. Por exemplo, eu digo para você assim, ó, eu moro na cidade. Eu moro na cidade. Esse na é uma fusão da língua portuguesa. Em mais a. Não é uma locução. Preposição em mais o artigo a. Eu moro na cidade. Mas dependendo do sentido que eu quero dar, eu posso trocar essa preposição em por uma locução inteira. Por exemplo, eu moro na frente da cidade. Eu moro na frente da cidade. Esse na frente da, ele vai funcionar como uma locução prepositiva agora. Por quê? Eu troquei um na por na frente da. Porque agora eu não quero dizer que eu moro na cidade, mas que eu moro na frente, nas adjacências da cidade. Então, por isso eu vou ter a substituição de uma preposição
por uma forma mais complexa, uma locução prepositiva. Vou usar um exemplo da aula passada. Por exemplo, eu digo para você assim, ó, eu estudei, mas não entendi. Eu te falei que esse mas é uma conjunção, certo? Certo. Se eu quiser, eu posso trocar essa conjunção mas por mais de uma palavra. Por exemplo, eu estudei, no entanto, não entendi. Veja que o no entanto é mais de uma palavra e está no lugar do mas, ou seja, uma locução, só que uma locução que exerce a função de uma conjunção. Logo, uma locução conjuntiva. E nós temos também a locução verbal. Por exemplo, eu digo, eu estudo língua portuguesa. Eu vou trocar esse estudo por eu estou estudando língua portuguesa. Opa, estou estudando é o verbo estar com o verbo estudar. Nesse caso, o verbo estou nós chamamos de verbo auxiliar e o verbo estudando, o verbo principal, que aparece inclusive numa forma chamada de gerúndio. Mas eu uso dois verbos para usar o sentido de um verbo só. Então isso eu chamo de locução verbal. Na verdade, o mais importante desta aula aqui não é você memorizar ou aprender a fundo quais são as locuções. Eu só preciso que você reconheça na sua cabeça que existem as locuções, que existem classes gramaticais que vão ser representadas por mais de uma palavra. Uma classe gramatical como um adjetivo representado por mais de uma palavra, uma locução adjetiva. Uma classe gramatical como um advérbio representado por mais de uma palavra, que aí no caso formando uma locução adverbial. Essa que é a parte mais importante, fechou? E eu vou te falar que dessas 5 locuções que eu te apresentei, o que vai fazer muita diferença para você lá na frente é a locução adjetiva, a locução adverbial e a locução verbal, porque são 3 locuções que vão ter uma associação sintática muito forte. Quando, por exemplo, eu falar para você de complemento nominal, adjunto adnominal, principalmente o adjunto adnominal, você vai ter que pensar nas locuções adjetivas. Quando eu falar para você, por exemplo, dos adjuntos adverbiais, você vai ter que pensar na locução adverbial. Quando eu falar para você de voz passiva, você vai perceber que para estudar a voz passiva você vai ter que ter uma noção do que é uma locução verbal. Entender que existe uma locução verbal. Então, na verdade, o importante é você saber que existe. Porque o reconhecimento, claro, a gente vai treinando, a gente vai aprimorando. E vai percebendo que na língua portuguesa existem classes gramaticais que são representadas por mais de uma palavra. As famosas locuções. E dessa forma, portanto, meus queridos, agora sim eu fechei com você essa sequência de aulas sobre o assunto morfologia, o reconhecimento, um papo franco, aberto e objetivo acerca das 10 classes gramaticais. Se você gostou, não se esqueça, deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu curtir, ative as notificações, se inscreva no canal, me acompanhe nas redes sociais e baixe o meu e-book Como Estudar Língua Portuguesa. Então, dessa forma, eu encerro com vocês mais um episódio do Português para Brasileiros. Um beijão e até a próxima.